Direto do plenário está de volta agora, em definitivo, com as imagens da entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente como acontece todas as quartas e quintas-feiras, já para o início da sessão plenária de hoje. Você acompanhou ontem a sessão plenária ao vivo aqui pelo Direto do Plenário, inclusive com o julgamento referente à questão do amianto, tema que deve voltar, como vimos hoje no início do nosso programa Direto do Plenário, deve voltar para a deliberação e julgamento dos ministros na sessão desta quinta-feira. Você acompanhando ao vivo, como sempre, esta chegada agora dos ministros e, claro, também com o representante do Ministério Público Federal. Lembrando que a cobertura completa da sessão logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora, tudo ao vivo, você acompanhando desde o início, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 35ª sessão ordinária, realizada em 29 de novembro de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o ministro Ricardo Lewandowski. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário concluiu o julgamento de mérito de duas ações diretas de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, retificação, anotação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, na sequência dos julgamentos levados a efeito na data de ontem e que tratavam da questão da Lei 9055, ficaram pendentes 3 outras ações com o mesmo objeto. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 109, de relatoria do ministro Edson Fachin, procedente de São Paulo, na qual, após o voto do ministro Edson Fachin, relator, que conhecia da arguição e julgava improcedente, pediu vista o ministro Dias Toffoli, que votou no sentido de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal 9.055 e julgar improcedente a arguição. Houve, então, a suspensão do julgamento, deste julgamento. Eu indago do senhor ministro Edson Fachin se eu poderia chamar junto com as outras duas, porque o objeto é o mesmo, ou se seria conveniente tomar separadamente. Sem dúvida, presidente. Creio que podemos, na linha do que Vossa Excelência está a sugerir, fazer o chamamento em conjunto. E, se Vossa Excelência e os pares me permitirem, eu aqui também farei o ajuste do voto e, em seguida, ao pregão, farei a manifestação nessa direção. Nas outras duas, de tal maneira que eu tenho o controle de votos, todos votariam já nas 3. Então, apregou também a ação direta de inconstitucionalidade 3656, procedente de Pernambuco, relatoria do ministro Eros Grau. Neste caso, votaram pela procedência da ação o ministro relator Eros Grau e pela improcedência o ministro Edson Fachin e o ministro Dias Toffoli, que também, neste caso, votou no sentido de declarar a inconstitucionalidade daquela lei. Neste caso, não vota o ministro Luiz Fux, por suceder o ministro Eros Grau. Em todos os casos, está impedido o ministro Roberto Barroso. E ainda pregou, para continuidade de julgamento, a ação direta de constitucionalidade 3357, esta procedente do Rio Grande do Sul e relatada pelo ministro Aires Brito, e, neste caso, votaram pela improcedência da ação o ministro Aires Brito, relator, Edson Fachin e Dias Toffoli, e julgando a procedente o ministro Marco Aurélio. Neste caso, não votaria o ministro
Roberto Barroso, mas que tem um impedimento, sucede o ministro, de toda sorte, o ministro Aires Brito, que já votou. Ministro Edson Fachin, Vossa Excelência, portanto, com a palavra, e aí eu tomarei os votos dos 3 casos. Pois não, senhora presidente, eminentes pares, nesta DPF 109 da nossa relatoria, conforme Vossa Excelência acaba de mencionar, o voto já restou proferido e, após o voto que proferimos, o eminente ministro Dias Toffoli apresentou declaração de voto no sentido da inconstitucionalidade desse artigo 2º da Lei Federal 9.055, o que levou, na sessão de ontem, à proclamação que reconhece essa inconstitucionalidade, sem embargo, do julgamento, neste caso, tal como sucedeu ontem, pela improcedência da arguição. Portanto, senhora presidente, muito sucintamente, eu estou mantendo a análise que fiz e, na luz do que também ontem relatou a eminente ministra Rosa Weber, também nesse caso não vejo inconstitucionalidade formal ou material na lei que aqui restou impugnada por esta ADPF, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na indústria e aqui tomada sobre o número 109, também não vejo inconstitucionalidade e entendo, portanto, pela improcedência da ação, tal como votei. Mas faço esse ajuste, como já houvera antes feito, para acolher o que foi suscitado pelo eminente ministro Dias Toffoli e me posto no exato sentido da proclamação que restou sendo feita ontem nas 2 ações diretas de inconstitucionalidade sob a relatoria da ministra Rosa Weber. É a manifestação que gostaria de fazer e encaminho nesta direção e já antecipo, senhora presidente, que é nessa mesma direção que estou reiterando e, ao mesmo tempo, fazendo esse pequeno ajuste dos votos que também já proferi nas demais demandas. Pela declaração incidental de inconstitucionalidade Exatamente. do artigo 2º da Lei 9.055. Antes de chamar o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes tinha me pedido se poderia antecipar, porque tem uma pessoa que o espera. Vossa Excelência. Eu acompanho, já disse ontem, o relator, né, a partir da decisão que nós tomamos do ministro Toffoli na declaração. Então, Vossa Excelência está acompanhando o relator no caso da arguição de descumprimento 109, com o relator, tal como ontem. No caso da ação direta de inconstitucionalidade 3356, ministro Gilmar, o ministro Eros Grau tinha julgado procedente a ação. Então, neste caso, Vossa Excelência vota no sentido de acompanhar o Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, que é a primeira divergência. E no caso da ação direta de inconstitucionalidade 3357, Vossa Excelência acompanha o voto do ministro Aires Brito. Eu agradeço a Vossa Excelência, porque eu sei que tem uma pessoa lá fora esperando. Vossa Excelência. Ministro Alexandre de Moraes para voto. Boa tarde a todos, presidente, ministra Rosa, ministra, a procuradora-geral, doutora Raquel. Em face da decisão ontem proferida pelo plenário, inclusive com expressos efeitos vinculantes e erga omnes, apesar de meu posicionamento individual em contrário, eu sigo inteiramente o ministro relator. Então, no caso da ADPF, está votando com o relator. Com o relator. E da mesma forma, então, com a divergência. No outro caso, com o ministro Fachin, a divergência. Com o ministro Fachin, no segundo caso, que seria então, a divergência. Com a divergência seria no caso da relatoria do ministro Eros Grau e com o relator também na ação direta da relatoria do ministro Aires Brito. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu acompanho na DPF o ministro Fachin e manifesto a mesma posição em todos os outros processos. Só imagino que numa delas eu esteja acompanhando a divergência, porque era a relatoria do ministro Eros Grau
que decidiu num sentido diverso, né? Na ação direta 3356, relatada pelo ministro Eros Grau, ele, como relator, a julgou procedente. Então, a divergência foi iniciada pelo ministro Edson Fachin pela improcedência. Então, aí acompanha a divergência do ministro Edson Fachin. E na ação direta relatada pelo ministro Aires Brito, como Vossa Excelência mencionou. Também ele a julgou improcedente, eu acompanho Sua Excelência, mas o ministro Toffoli que agregou a declaração de inconstitucionalidade incidental do artigo 2º da Lei 9.055. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux. Boa tarde. Saúdo a Corte, o representante do Ministério Público, os advogados e demais presentes. Na ação direta 3356, o ministro Eros Grau já votou, né? Eu sou substituto dele. Isso. Por isso, eu anunciei que, neste caso, Vossa Excelência não votaria. Vossa Excelência vota na arguição de descumprimento de preceito fundamental 109, na qual o ministro Edson Fachin, relator, conheceu e julgou improcedente a ação e agora acrescentou ao seu voto o acolhimento da declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055. Põe o ministro Edson Fachin. Pois não. Com o relator, portanto, e na ação direta de inconstitucionalidade 3357, relatada pelo ministro Aires Brito, que tinha julgado improcedente, o ministro Dias Toffoli iniciou acrescentando a improcedência votada pelo relator, também a declaração incidental de inconstitucionalidade. Acompanho também nesse sentido. Pois não. Ministro Gilmar Mendes votou, ministro Marco Aurélio votou na ação direta de inconstitucionalidade 3357, no sentido de julgar procedente. No entanto, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, Vossa Excelência ainda não votou, como também na ação direta 3356. Não cheguei a votar. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, não. De tanto ouvir falar em amianto, já estou amiantado. Presidente, na 3356 eu votei. Não, nem na 3356, relatada pelo ministro Eros Grau. Prático, presidente, que requerente nessa ação 3356 seja uma confederação que congrega trabalhadores, né, estão interessados na manutenção da fonte, né, de sustento. Reporto-me ao voto proferido na DIN 3.937, São Paulo, e julgo procedente o pedido formalizado na inicial dessa ação. Entendo que não compete ao Estado-membro legislar sobre comércio, muito menos proibir o comércio de certo produto no respectivo território, a circulação desse produto. Na DPF, a DPF foi ajuizada contra uma lei municipal. Contra a lei municipal de São Paulo. É uma lei paulistana. 113. O que pedido qual é na DPF? Nesse voto que proferi, concluí por conhecer e julgar improcedente a arguição de preceito fundamental, eis que os parâmetros invocados, nesse caso, foram os princípios federativo e da livre iniciativa, como tendo violado pela postura altamente restritiva, para não dizer de interdição, que a lei municipal realizava. Coerente com a suscitação que o ministro Dias Toffoli fez da inconstitucionalidade, votei pela improcedência da DPF. Eu tenho domínio da matéria e, por coerência, devo julgar procedente, presidente, o pedido formalizado na DPF. Pois não, pela procedência. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, na linha dos votos que ontem proferi no julgamento daquelas duas ações diretas, eu
Peço vênia para, na DPF 109, julgá-la improcedente com declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055 de 95, acompanhando, portanto, no ponto, o voto do eminente ministro Edson Fachin. Eu tenho a impressão de que a mesma parte dispositiva aplica-se à DIN 3356. Exatamente. Em que também há uma declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º. Mas, neste caso, Vossa Excelência votaria, então, com a divergência. Eu voto com a divergência. E, finalmente, na DIN 3357, aí houve também divergência, na dissento. Mas o ministro Aires Brito, que era o relator, julgou-a improcedente. Ah, sim, mas eu estou acompanhando o voto. Além de julgar improcedente, com acréscimo. Eu acompanho exatamente esse acréscimo que foi proposto pelo eminente ministro Dias Toffoli, não é? E agora, manifestado, inclusive, pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, no sentido de julgar essa ação direta improcedente e proceder à declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055 de 95. Pois não. Então, eu também me ponho de acordo com o relator, conhecendo da DPF e, no mérito, julgando-a improcedente e acolhendo a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055 e na ação direta de inconstitucionalidade 3356, eu voto com a divergência para julgar improcedente a ação e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º daquela lei, 9.055, da mesma forma, na ação direta de inconstitucionalidade 3357. E proclamo os resultados. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi conhecida a DPF, no mérito julgado a improcedente, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055, vencido o ministro Marco Aurélio. Na ação direta de inconstitucionalidade 3356, foi julgada improcedente, com declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055, vencidos o relator Eros Grau, ministro Eros Grau, e também o ministro Marco Aurélio. No caso, redigirá o acórdão o ministro Edson Fachin. E na ação direta de inconstitucionalidade 3357, relatada pelo ministro Aires Brito, julgou-se improcedente a ação, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055, vencido o ministro Marco Aurélio e redigindo o acórdão, no caso, o primeiro a votar, que foi o ministro Dias Toffoli, uma vez que o ministro Roberto Barroso é impedido como sucessor e não participou do julgamento. Esta é a proclamação do resultado nos 3 casos. Estamos sem quórum para chamar a primeira ação. Artigo 9. Porque o ministro... na ação direta relatada pelo ministro Marco Aurélio e no recurso extraordinário relatado pelo ministro Gilmar Mendes, está impedido o ministro Roberto Barroso. Ainda se teriam os 8. E o ministro Dias Toffoli também. Ah, bom, está impedido também? Estou impedido na ação direta 1931. Não Isso. Sei. Então fica 931 estou impedido. Na ação direta 4512, não. Na 4512, houve um pedido de adiamento que eu tinha deferido, mas então eu vou chamar, ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência, a ação direta de inconstitucionalidade 5.035, até porque o ministro Gilmar Mendes, apenas para notificar os ministros, deu uma saída porque houve uma emergência, mas ele vai retornar e aí a gente continuaria, se der o tempo. Ação direta de inconstitucionalidade 5.035, procedente do Distrito Federal, sendo relatado pelo ministro Marco Aurélio, sendo autor a Associação Médica Brasileira, com alguns interessados. Inicialmente, ministro Marco Aurélio, eu concedo a palavra a Vossa Excelência, pois haverá sustentações orais.
Seria, tem a ação direta. Seria muito mais uma sinalização para eu ouvir os advogados da tribuna. O relatório foi distribuído. Eu indago de Vossa Excelência, eu poderia chamar também, que é da relatoria de Vossa Excelência, a ação direta de inconstitucionalidade 5.037, é o mesmo tema. Sim, podemos chamar. Presidente. Então, apregou também para julgamento conjunto a ação direta de inconstitucionalidade 5.037, procedente do Distrito Federal, igualmente relator o eminente ministro Marco Aurélio, e neste caso o autor da ação é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais. Vossa Excelência, com a palavra para os relatórios. Presidente, o relatório foi distribuído aos colegas e não vou proceder à leitura, né? O que faz, no caso da ação 5.035, a Associação Médica Brasileira, né, é impugnar a medida provisória que versa o programa Mais Médicos, né? Tem um relatório circunstanciado, como eu disse, sobre a matéria. Na ADIN 5.037, a requerente é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários, né? Creio que os colegas têm o domínio, pelo menos, do relatório, não tem do voto, porque não proporcionei o voto, já que adoto essa prática no tribunal, não proporciono e não recebo o voto antes do pregão do processo, né? E teço considerações, né? E dou o relatório como feito para ouvir os senhores advogados. Pois não. Pelo presidente da República e pelas casas do Congresso, do Parlamento, do Congresso Nacional, convido a doutora Grace Maria Fernandes, advogada-geral da União, para se pronunciar. O 7-8. 7-8. A Associação Médica Brasileira não vai sustentar. A Associação Médica Brasileira não se inscreveu. Quem se inscreveu na sequência, como amicus curiae, foi o Conselho Federal de Medicina, que fala na sequência, portanto. Doutora Grace, Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar e tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhora procuradora-geral da República. Programa Mais Médicos. Qual que foi a finalidade, enfim, desse programa que acabou gerando uma verdadeira revolução na gestão do serviço médico, da prestação, da assistência à saúde no país? Ele buscou estabelecer uma conexão muito clara e direta entre a educação, a formação médica e a prestação do serviço de saúde no Brasil, mas a prestação de serviço de saúde no Brasil muito atenta à realidade nacional, muito atenta às desigualdades vivenciadas pelo Estado brasileiro. É um programa, na verdade, que partiu de uma constatação oriunda de pesquisas de que a questão da atenção básica da saúde e mesmo o serviço de urgência e emergência, eles, na verdade, tinham potencialidade muito clara, seja no escopo preventivo de se prevenir a doença, ou mesmo já diante da doença presente, de se eridir o risco maior, que é justamente a perda aí da vida. Se tinha uma constatação de que uma formação médica adequada, em que os profissionais da área de saúde pudessem desenvolver suas atividades com um olhar mais voltado para a atenção básica e também com um preparo adequado para os serviços de emergência e de urgência, esse olhar atento poderia fazer toda a diferença na gestão do sistema de saúde. Daí a perspectiva de se buscar construir um trabalho eficiente que trouxesse, portanto, para esses dois parâmetros uma nova linha de trabalho.
Essa concepção, então, desse programa vem inovar, trazendo a aproximação do trabalho desenvolvido pelo Ministério da Saúde com o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Educação, buscando exatamente uma conexão direta entre as necessidades do Sistema Único de Saúde e a formação dos nossos profissionais médicos. Algumas medidas muito claras foram contidas nesse novo programa. Primeiro, o que se buscou e o que se implementou foi uma alteração dos requisitos para funcionamento dos cursos de graduação em medicina no país. Isso já vem expresso no artigo 3º da medida provisória, depois convertida em lei. Segundo, a imposição de que 30% da carga horária do internato médico fosse desenvolvida exatamente nessas duas linhas: atenção básica e atendimento em casos de urgência e de emergência. E uma terceira grande frente de alteração, a mudança de regras em relação à residência médica, trazendo uma ênfase muito clara para o programa de medicina geral, de família e também de atendimento à comunidade. E isso fica muito claro no artigo 6º, no artigo 7º e no artigo 8º da legislação. Portanto, o que se buscou foi construir um grande programa que viesse trazer um olhar diferenciado, em especial para aquelas comunidades mais carentes, em especial para aquela população presente em municípios que vivenciavam praticamente um estado de extrema pobreza, e essas regras, esses parâmetros todos, eles vêm muito claramente expostos na exposição de motivos da legislação. Outra constatação importante, e o grande questionamento inicial, foi justamente o de que seria possível que esse novo marco em relação à saúde no país viesse e fosse disciplinado em medida provisória. Teríamos aí a urgência, a relevância imprescindível e fundamental para que esses regramentos viessem através desse instrumento normativo? E aí se vem a realidade vivenciada lá em 2012, constatada também nas pesquisas, a percepção de que 85% dos problemas de saúde poderiam ser afastados e elididos com uma atenção diferenciada no que se refere à atenção básica. Segundo, a constatação de que o Brasil possuía, em termos de estatística, e a relação entre médico e número de habitantes, algo em torno de 1,8 para cada 1.000 habitantes, 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, numa proporção muito distinta e diferente de outros países que têm, seja um sistema muito próximo ao nosso, universal como o nosso, tal como o Reino Unido, seja mesmo outros países com alguma realidade socioeconômica parecida também com a realidade do Estado brasileiro. Por exemplo, no Canadá, a proporção era de 2 médicos a cada 1.000 habitantes. No Reino Unido, 2,7. Em Portugal, 3,9. Na Espanha, 4,0. E o Brasil, 1,8. Essa é a primeira constatação lá quando do advento e da edição da medida provisória. Mas também outros fundamentos, senhores ministros. Seriam necessários aí, também à luz desses estudos, algo em torno de 168 mil novos médicos para que o Brasil pudesse alcançar um parâmetro razoável, e isso somente em 2025, se nada fosse feito, e nada fosse feito com urgência pelo Estado brasileiro. Então, se tinha, além de tudo isso, a constatação de que os nossos aldeamentos indígenas não tinham sequer um único profissional da saúde para atender essa população brasileira. E mais de 2.000 municípios também tinham um percentual menor do que esse, que seria a média nacional de 1,8. E alguns municípios, como Acre, Amapá, como Piauí, não tinham sequer também esse parâmetro mínimo que foi constatado também pelos estudos. Então, o que se fez? Foi se considerar que se estava diante de um quadro sério, grave, que precisaria, portanto, a adoção de uma política de Estado urgente e indiscutivelmente relevante, com a perspectiva de reduzir, portanto, as distinções e as diferenças regionais, buscando estabelecer prioridades para a formação médica no país e o atendimento à população brasileira, fortalecendo também a política de educação, associando também ao nosso problema sério, que é a gestão do Sistema Único de Saúde, para que, de fato, ele cumpra a sua missão, que é de atender a toda a população brasileira. Portanto,
a lei estabeleceu uma ordem de prioridade. E aí partiu da perspectiva de que, com a nossa realidade, nós não teríamos profissionais suficientes para atender a todo esse volume de demandas em todo o território nacional. E estabeleceu a possibilidade, no programa, de avançarmos com a participação mais efetiva na atenção básica e na emergência e na urgência de médicos, prioritariamente com registros no Brasil, portanto, o registro da formação no Brasil, formados aqui ou formados no exterior, que tiveram diploma revalidado aqui no Brasil, essa seria a prioridade, o oferecimento dessas vagas, a oferta dessas vagas para esses profissionais. Em segundo plano, também a possibilidade de se ter aí a participação de médicos brasileiros formados no exterior, mas habilitados para atuarem no exterior, os chamados médicos intercambistas. Também, no terceiro plano, a participação de médicos estrangeiros formados no exterior, portanto, aqui também há um chamamento muito claro para esses médicos que a legislação passou a prever, porque até então não se tinha, dentro desse programa. E, por último, chamados médicos cooperados, que são os médicos cubanos, que tem todo um regramento diferenciado, porque a cooperação se dá não do Estado brasileiro diretamente com o médico, mas do Estado do Brasil com a Organização Pan-Americana de Saúde. Com isso, portanto, trazendo a possibilidade do incremento desses profissionais também no território nacional. Logo que o programa foi lançado, a participação e o interesse dos profissionais brasileiros foi extremamente tímida. Não se tinha aí o interesse, a atratividade de participação no programa, até porque ele se destinava a atender comunidades longínquas, comunidades distantes, aldeamentos indígenas, portanto, levar saúde para quem não tem acesso à saúde efetivamente. E aí, então, essa atratividade não presente lá no início era algo, para que se tenha uma noção, algo em torno, simplesmente, o programa de 2012 até 2014, com números de vagas oferecidas, não dava sequer a participação de 5% em relação de profissionais brasileiros que manifestavam interesse em participar do programa. De 2015 para cá, senhores ministros, essa realidade mudou. Lá em 2014, o contexto também já começou a se alterar. Dos 14 mil, para que se tenha ideia, 14.462 médicos contratados, 1.846 eram médicos que cursaram no Brasil, portanto, o curso de medicina, e que se interessaram pelo programa. No ano de 2015, essa realidade ela ainda avança. Por quê? Porque 4.139 participantes passaram a ser médicos também formados no Brasil e que, portanto, passaram a desempenhar suas atividades envolvidos também nesse programa Mais Médicos. Quando se fala do recrutamento de estrangeiros, é importante aqui destacar que a própria lei prevê essa sistemática de prioridade e essas vagas para estrangeiros somente são ofertadas quando não se tem aí o preenchimento por parte desses profissionais que formaram também no país. E o Brasil adotou, especificamente para essa contratação de estrangeiros, procurou cuidar, dando máxima segurança jurídica e adotando o Código Global de Práticas Internacionais de recrutamento de pessoal na área de saúde, portanto, buscando seguir estritamente as regras do direito internacional. O Brasil somente aceitou a participação de médicos estrangeiros oriundos daqueles países cujas estatísticas superavam as nossas na proporção de atendimento entre médicos e população, e habitantes. Então, se buscou aí justamente primar também para que se tivesse uma atenção totalmente diferenciada em torno desse que é um dos parâmetros trazidos exatamente por esse Código Global de Práticas Internacionais. Há, senhores ministros, em relação aos médicos estrangeiros, toda uma cautela em relação às regras trabalhistas. Há também o cuidado de se ofertar 30 dias de recesso por ano em face da participação. Não se tem, ao contrário do que se afirma, a precarização da relação de trabalho, ao contrário, todas as regras do Código Internacional, de fato, são observadas pelo Estado brasileiro. E o que se tem, na verdade, em relação a esse ponto, é a constatação, num contexto internacional, de que o Brasil não inovou. Diversos países já adotavam, sim, a postura e a
política de contratação de médicos estrangeiros para atender às suas necessidades. Algo em torno, para que se tenha também noção, de 37% no Reino Unido, de 25,9% nos Estados Unidos, de 22,8% na Austrália e de 17,9% no Canadá. E o Brasil, portanto, não inovou, porque passou a adotar também, no âmbito da sua realidade, essa que também é uma política adotada no contexto mundial. É importante um ponto aqui muito discutido, que diz respeito à questão da revalidação do diploma quando ele é obtido no exterior. Para participar do programa, o médico estrangeiro deve apresentar o diploma expedido por instituição de ensino superior estrangeira e a habilitação para o exercício da medicina e, por óbvio, também o conhecimento em língua portuguesa, tudo isso aferido através de fiscalização que é realizada através de profissionais dos quadros das nossas universidades. Portanto, o médico intercambista, como nós já mencionamos, eles só podem exercer atividades no programa Mais Médicos sob monitoramento estreito, firme, da instituição acadêmica que é supervisora da sua atuação. Portanto, como essa revalidação do diploma, ela não tem previsão expressa na Constituição, mas ela vem numa lei ordinária, o que o programa estabeleceu foi justamente uma exceção a essa regra, também por lei ordinária, para admitir o desempenho dessa atividade, desde que estritamente mediante supervisão da instituição acadêmica. Daí a razão pela qual não há que se falar aqui da necessidade de revalidação. Também aqui um ponto importante que diz respeito à formação médica do profissional, mudança nas regras de composição e de formação, e a alegação de que se teria aí, a partir dessa mudança, uma exigência que configuraria um serviço social obrigatório por parte daquele que se está formando em medicina. Na verdade, o que se tem é uma adequação à realidade do país. Durante todo o período, esse período de residência, ele terá aí a atuação na atenção básica e também na urgência e emergência. Com isso, receberão bolsa e mais, receberão autorização provisória para o exercício da medicina e, ao longo de todo esse período, o profissional vai ter que atuar exatamente nessas duas grandes frentes, na certeza de que são elas, em especial a atenção básica, responsável por eliminar 80% das doenças que acabam acometendo a grande maioria da população brasileira que faz uso do Sistema Único de Saúde. Portanto, o que há é um treinamento àquele profissional que vai exercer suas atividades no território nacional e não um serviço social obrigatório. Os resultados, e já concluindo, os resultados, eles estão expressos nos memoriais distribuídos a vossas excelências. Há, portanto, já a constatação de que é um programa de sucesso, aceito por toda a população brasileira. Não há um único aldeamento indígena hoje que não tenha o suporte de um profissional de saúde. Municípios que não tinham a presença médica, hoje já fazem uso do serviço. E é com essas considerações que a Advocacia Geral da União pugna, senhores ministros, pela improcedência dos pedidos formulados na presente ação direta de inconstitucionalidade. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pelo amicus curiae Conselho Federal de Medicina, o doutor José Alejandro Bulon. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Muito obrigado. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimos senhores ministros, nobre Procuradora-Geral da República, especialmente faço menção à Advocacia Geral da União, que historicamente e naturalmente é uma parceira do Conselho Federal de Medicina. Agora, alguns conceitos precisam ser definidos antes de eu poder começar a relatar o que efetivamente está acontecendo. A Advocacia Geral da União, em sua brilhante manifestação, desenha uma situação fática sob nossa ótica completamente afastada da realidade dos fatos. E aí não é uma questão meramente opinativa por parte do Conselho Federal de Medicina. O Tribunal de Contas da União, em seu relatório de fiscalização a respeito do programa Mais Médicos, deixou bastante claro que em 49% das cidades, o programa Mais Médicos foi responsável pela diminuição de médicos.
Ou seja, os conceitos aqui apresentados são, em tese, lindos e perfeitos, constitucionalmente viáveis, legalmente regulares. Do ponto de vista fático, isso não acontece. E na audiência pública que foi realizada, excelentíssimo senhor ministro relator, nós tentamos deixar isso claro através de depoimentos, através de documentos. Uma questão que foi colocada aqui de forma expressa e me chamou a atenção foi a questão de que o programa é aceito internacionalmente, partindo-se do pressuposto que há uma atuação supervisionada. Um dos principais pontos de crítica do programa Mais Médicos é que essa supervisão, na prática, ela inexiste. Nós temos inúmeros casos relatados, juntados, inclusive passados aos senhores em memoriais, de que supervisores e tutores estão a distâncias de até 2.000 quilômetros dos médicos, ou melhor, dos chamados intercambistas. Do ponto de vista prático, essa supervisão existe. Então, se esse programa é um programa de educação internacionalmente aceito, para que o supervisor e o tutor façam daquele intercambista um efetivo aprendiz, que ele coloque em prática o que ele aprendeu, isso inexiste. Essa supervisão e essa tutoria, na prática, inexistem. O fundamento basilar do programa Mais Médicos, e é esse o ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção, não existe. O Conselho Federal de Medicina, nesse momento, e falo também pela MB, o advogado da MB, infelizmente, teve um problema pessoal, não pôde aparecer aqui hoje. Mas o Conselho Federal de Medicina, a AMB e toda a classe médica tem os seus números, e não vou ficar batendo números aqui com a Advocacia Geral da União, que não existe a alegada falta de médicos no Brasil. O que existe é a falta de uma formatação adequada de um programa de chegada do médico à ponta, do médico à população necessitada. Outra questão, e aí nós começamos a entrar nas questões constitucionais que devem obrigatoriamente ser analisadas. Primeira, a Constituição garante a saúde a toda a população. Qual é o conceito de saúde? Um médico brasileiro, para exercer a medicina na Inglaterra ou em qualquer outro país do mundo, precisa obrigatoriamente ter um exame de qualificação para poder saber se é possível o exercício da medicina lá conforme os seus conhecimentos. Isso no Brasil não existe. Foi claro o posicionamento no sentido de que há uma lei abrindo uma exceção. Sim, mas a Constituição não abre essa exceção. Para que eu possa exercer a medicina lá fora, eu preciso ter o meu título reconhecido. No Brasil, a mesma coisa. Nós estamos validando o programa Mais Médicos, criando dois tipos de medicina. A medicina para quem pode pagar e para quem tem direito a um médico com o seu diploma revalidado, e a medicina para quem não tem esse direito, para quem não tem essa possibilidade. O objetivo é nobre, excelentíssimo senhor ministro relator. Eu não tenho dúvida disso. E não discutimos aqui os objetivos. Todos nós somos humanos, todos nós participamos de instituições públicas e todos nós temos o princípio da legalidade objetiva como marco basilar de nossa atuação. O que nós não podemos esquecer é que, para chegar a esse ponto, nós precisamos passar obrigatoriamente pela obediência à Constituição e obediência à lei. Se nós aqui, se o Supremo Tribunal Federal aqui, legitimar o programa nos termos em que faticamente ele se encontra, nós estaremos legitimando dois tipos de saúde para o brasileiro. Aqueles que podem, nós, todos aqui no plenário, têm direito a um médico com diploma revalidado, um médico reconhecido por uma instituição brasileira. Aqueles que não podem, tanto faz. Eu não preciso ter a revalidação do diploma. Eu não preciso nem ter a tradução juramentada dessa documentação que vem. Na prática, senhores ministros, nós recebemos inúmeros documentos que não tinham a menor condição de ser analisados. Em russo, em polonês, não estou falando nem da questão do espanhol.
Nós não sabemos sequer, do ponto de vista fático, se aqueles documentos são documentos relativos a um diploma médico. Porque a lei autoriza a inexistência de obrigatoriedade de tradução juramentada, entre outras. Continuemos do ponto de vista constitucional, e aqui vamos para o princípio da isonomia. A maneira de ingressar na carreira pública de médico no Brasil é o concurso público. Volto a repetir, não existe previsão constitucional para essa exceção que está existindo dentro do programa Mais Médicos para o Brasil. Não há supervisão de forma prática, não há tutoria de forma prática, não há isonomia de tratamento em relação a esses médicos participantes, digo, aos intercambistas participantes e aos médicos brasileiros. Recebemos do Conselho Federal de Medicina e juntamos isso no processo, inúmeros pedidos de socorro de médicos brasileiros que foram dispensados, despedidos, porque o município, ao invés de continuar pagando o seu médico, preferia que a verba vinda do programa Mais Médicos fizesse com que houvesse uma poupança por parte do município. Está aí uma das razões do relatório do Tribunal de Contas da União ter chegado a essa conclusão. O princípio da isonomia está plenamente ferido de morte no programa Mais Médicos nos termos em que ele se encontra. Não vou entrar, senhor ministro, nem no detalhe da questão do pagamento aos médicos cubanos, onde um pequeno percentual vai ao médico aqui e o grande percentual vai a Cuba através do convênio. Em todo o momento em que eu tentei pesquisar e estudar essa matéria, eu não consegui encontrar em nenhuma dessas linhas onde está a isonomia. Onde está a isonomia de um médico estrangeiro ou de um médico brasileiro participante do programa Mais Médicos receber o seu salário na íntegra e um médico cubano receber um pequeno percentual, remetendo o restante para o país de origem? Talvez eu não tenha capacidade jurídica de entender onde está a isonomia nessa definição. São definições como essa que estão inseridas na Lei dos Mais Médicos. Volto aqui a ressaltar o respeito pelas instituições democráticas. Eu sou coordenador jurídico do Conselho Federal de Medicina e trabalho com um respeito absoluto ao princípio da legalidade e à obediência às decisões judiciais. Agora, conceitualmente, essa lei é linda, perfeita e sem reparos. Do ponto de vista fático, isso não acontece. Não acontece porque é impossível acontecer. É impossível, nos termos conceituais da lei, fazer com que haja supervisores e tutores na ponta. Ou seja, volto a ressaltar aqui o princípio da isonomia, que não existe. De tratamento médico para nós e de tratamento médico para as pessoas que estão na ponta, recebendo esse dito programa. Gostaria de finalizar minhas colocações, excelentíssimos senhores ministros, destacando o caminho histórico que o Conselho Federal de Medicina tem liderado no sentido de se criar uma carreira pública para os médicos. Assim como existe para os juízes, para os representantes do Ministério Público, com a certeza de que, com o passar do tempo, os médicos das pontas, quando eu falo pontas interior, pudessem subir na carreira e poder chegar para as capitais. Nós teríamos a garantia, e nós temos alguns estudos, e trabalhamos isso com o Ministério da Saúde, trabalhamos isso com o Ministério da Educação, e trabalhamos isso também nas informações que prestamos. Nós temos plena convicção, através dos estudos e da experiência, que uma carreira pública para os médicos, bem organizada do ponto de vista administrativo, seria suficiente para suprir o dito objetivo da Lei dos Mais Médicos. Finalizo minhas colocações aqui agradecendo e colocando o ponto de interrogação no sentido da tese e do fato, levando em consideração os conceitos constitucionais que foram postos aqui: concurso público, isonomia, acesso direto à saúde no conceito concreto do que é saúde. Não saúde só para nós aqui, saúde geral,
total e restrita, qualificada para nós aqui e para a ponta lá no Acre, para os índios no Amazonas, para os ribeirinhos, para toda essa população que, como eu, que como os senhores, são brasileiros e merecem o mesmo tratamento. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, esses processos foram liberados para a pauta, mas o plenário está sobrecarregado em maio de 2016. Faço algumas observações antes de examinar as preliminares e o mérito das ações ajuizadas. As ações diretas versam sobre normas instituidoras do programa Mais Médicos, criado com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde, SUS. Entre as medidas a serem adotadas para a consecução dos objetivos visados pelo programa estão a reordenação da oferta dos cursos de medicina e de vagas para a residência médica, o estabelecimento de novos parâmetros para a formação de médicos e o incentivo ao aperfeiçoamento desses profissionais na área de atenção básica em saúde, artigos 1º e 2º da Lei 12.871 de 2013. Cumpre, inicialmente, delimitar o objeto desta análise ante o pedido abrangente formulado na ação direta de inconstitucionalidade 5.037, no sentido de ser, aspas, reconhecida a desconformidade dos comandos oriundos da medida provisória 621 de 2003, que trata de do programa Mais Médicos para o Brasil, com a ordem constitucional vigente, em especial de seus artigos 3º, 8º, 9º, 10º, 11º, 13º e 14º. No controle concentrado, embora a causa de pedir seja aberta, a atuação do tribunal deve ficar adstrita aos limites do pedido, excetuadas as hipóteses de interdependência com os dispositivos impugnados ou de inconstitucionalidade consequente. Descabe proclamar de ofício a nulidade de normas não impugnadas, de maneira específica pelo requerente. Cito como precedente, 2 precedentes. O primeiro, na ADIM 2895, relator ministro Carlos Veloso, e o segundo, na ADIM 3645, relatora ministra Ellen Grace, no que eu atendo aos gêneros consideradas as relatorias. No tocante à relação entre as ações diretas de inconstitucionalidade 5.035 e 5.037, verifico a identidade quase total entre os pleitos veiculados nas respectivas petições iniciais. A distinção reside na amplitude do objeto dos processos. A autora da ação direta 5.037 busca a declaração de inconstitucionalidade de mais preceitos do diploma atacado em comparação ao postulado na ação direta 5.035. Sob esse ângulo, o exame do versado na 5.037 necessariamente resultará na apreciação dos requerimentos de número 5.035, razão pela qual procedo ao julgamento conjunto das ações preliminares da regularidade do mandato da Associação Médica Brasileira. Quanto ao argumento do Ministério Público de irregularidade da representação processual da Associação Médica Brasileira, observo que a autora juntou, após a formalização desta ação direta, procuração especificamente direcionada à atuação neste processo.
Embora não explicitados no instrumento os dispositivos impugnados, a superveniente regularização da representação processual acaba por superar o vício. É que não cabe exacerbar a forma. Quando o legislador entendeu necessário, o fez, como exemplo, a disciplina da matéria na queixa-crime ligada à honra, afasto a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da República. Posso ir adiante, presidente? Por favor, continue. Vossa Excelência prossegue. Da ilegitimidade ativa do Conselho Federal de Medicina. O advogado, então, advogado-geral da União, e o Procurador-Geral da República arguíram a ilegitimidade ativa do Conselho Federal de Medicina, considerada a natureza de conselho corporativista, não inserido no rol de legitimados, a deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade. Em 5 de abril de 2016, determinei a exclusão da autarquia do polo ativo da ação 5.037, por não se enquadrar nos requisitos do inciso 9 do artigo 103 da Constituição Federal. Assentei a adequada admissão na condição de terceiro, no que ficou esvaziada a preliminar articulada. Da legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários regulamentados, alega-se ausente a pertinência temática em razão de ser entidade composta por associados com interesses distintos. O Supremo tem historicamente imposto limites subjetivos ao exercício da legitimidade prevista no inciso 9 do artigo 103 da Carta de 1988. Desde o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 42 DF, relator saudoso ministro Paulo Brossard, em 24 de setembro de 92, adota o Supremo definição estrita de entidades de classe. São aquelas a representarem grupo de pessoas que exercem as mesmas atividades profissionais ou econômicas. O traço definitivo seria, como destacou o ministro Sepúlveda Pertence, em voto proferido no aludido processo, a identidade ou semelhança da atividade empresarial ou profissional ou do setor econômico. Assentou está o sentido da expressão classe, preso à ideia de profissão ou de segmento econômico, considerado interesse objetivo homogêneo entre os associados. O caráter econômico ou profissional das entidades é a homogeneidade de interesse dos associados, seriam, em última análise, os requisitos imprescindíveis da legitimidade versada no inciso 9 do artigo 103. Com essas premissas, o Tribunal afastou a legitimidade da União Nacional dos Estudantes, UNE, ação direta de inconstitucionalidade 894, relator ministro Nery da Silveira, da Associação Brasileira de Defesa do Cidadão, ABRADEC, Associação Civil de Finalidade Altruísta, ação direta de inconstitucionalidade 61, relator ministro Sepúlveda Pertence, de Associação de Profissionais de Categorias Heterogêneas, ação direta de inconstitucionalidade 34, relator ministro Otávio Galotti, de Associação de Associações, ação direta 1073, relator ministro Moreira Alves, de Associação de Órgãos Públicos, 67, relator, de 67, relator ministro Moreira Alves. Também foi rígido na caracterização da qualificadora de âmbito nacional,
exigindo das entidades de classe a existência de membros em pelo menos 9 estados da Federação. Ação direta de inconstitucionalidade 386, relator, ministro Sidney Sanches. Somada ao requisito da pertinência temática a ser observado quando envolvidos os denominados legitimados especiais, a definição bastante estreita da categoria entidades de classe acabou revelando que estas apenas podem defender interesses exclusivos dos associados, profissionais e econômicos. Não lhes seria permitido, por falta de pertinência temática, buscar a garantia de direitos e interesses coletivos, direitos fundamentais e da cidadania, que aproveitem a toda a sociedade ou a grupos particulares, salvo se como mero reflexo da promoção dos direitos corporativos dos associados. Estou convencido, a mais não poder, de ser a hora de o tribunal evoluir na interpretação do artigo 103, inciso 9 da Carta da República, de modo a ampliar a legitimação conferida às entidades de classe, confederações sindicais. Não há qualquer razão legítima a justificar a visão restritiva do Supremo. Não é alcançada ante a interpretação literal, pois a palavra classe é vaga, comportando leituras muito generosas. A percepção não se concilia com a interpretação teleológica da Lei Básica da República, pois frustra o propósito do texto maior, que é democratizar o acesso ao controle concentrado de constitucionalidade. Pior, colide frontalmente com a interpretação sistemática da Constituição, afrontando o postulado de unidade da Constituição Federal. De muito, concordo com a ótica segundo a qual o constituinte originário visou a amplitude maior do rol de legitimados para o controle concentrado. Foi o que consignei em voto vencido no exame da mencionada ação direta de inconstitucionalidade 1037, a Santa Catarina, ocasião em que defendi a legitimidade da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a DEPOL. Fiz ver, senhor presidente, sou daqueles que acreditam no rol do artigo 103 da Carta da República, que houve, quando dos trabalhos da Assembleia Constituinte, uma opção visando-se justamente a elastecer os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. O objetivo foi abrir a possibilidade, abandonando-se o nefasto monopólio do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, de ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Digo, no caso em exame, encontra-se preenchido o requisito da pertinência temática, considerado o estreito vínculo entre os objetivos institucionais da entidade e a matéria analisada, a afetar diretamente interesses da classe médica, uma das categorias representadas pela requerente. Entendo que restringir o conceito de entidade de classe e de confederação sindical implica, ao reduzir a potencialidade de interação entre o Supremo e a sociedade civil, a mesquinhar o caráter democrático da jurisdição constitucional, em desfavor da própria Carta da República. Reconheço, portanto, a legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados.
da inadmissibilidade da ação direta nos casos de violação indireta à Constituição. É pacífica a jurisprudência do tribunal no sentido de exigir-se, para o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade, ofensa frontal ao texto da Lei Maior, Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2243, relator ministro Maurício Correia, redatora do acordo ministra Ellen Grace, 1900, relator ministro Moreira Alves, e 147, relator o ministro Carlos Madeira. No tocante aos argumentos envolvendo a falta de domínio do idioma, a indevida interferência na autonomia dos conselhos regionais e a necessidade de tratamento recíproco para validação de diploma obtido no exterior, respectivamente artigos 15, parágrafo 1º, 3, 16, cabeça e parágrafo 2º e 4º da Lei 12.871/2013, embora mencionadas normas constitucionais supostamente infringidas, todo o raciocínio veiculado pelas requerentes é desenvolvido a partir do cotejo com dispositivos infraconstitucionais. Na ação direta 5.035, sustenta-se que a simples exigência de, aspas, possuir conhecimento em língua portuguesa afronta o princípio da legalidade consagrado nos artigos 5º, inciso 2 e 37 da Lei Fundamental. Na ação 5.037, aduz-se violação ao artigo 13 do diploma maior, segundo o qual a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, bem como a prescrição de proficiência contida no artigo 112 da Lei 6.815 de 80 e na Portaria 1.350 de 2010. Quanto à alegada ingerência estatal na autonomia dos conselhos de medicina, a Associação Médica Brasileira argue a impossibilidade de afastamento por meio de medida provisória do artigo 99 da Lei 6.815 de 80, bem como do artigo 17 da Lei 3.268 de 57, por serem, aspas, legislações específicas para habilitação médica em complemento ao artigo 5º, inciso 13 da Constituição, fecho aspas, no qual assegurada a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Relativamente à necessária reciprocidade no tratamento conferido aos brasileiros pelos demais países, formulada a questão na ação direta 5.037, a autora alega desrespeito ao artigo 12 da Constituição Federal. Consoante afirma, o ato atacado ignora o disposto no artigo 48 da Lei 9.394/96, que condiciona a validação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras à existência de acordo internacional de reciprocidade. Em todas essas situações, não há transgressão direta ao texto constitucional a ensejar a admissibilidade da ação no que concerne aos enunciados atacados. Ou seja, se tem como parâmetro, como elemento de cotejo, legislação ordinária e não a Constituição Federal diretamente. As supostas antinomias jurídicas, se existentes, devem ser resolvidas com base nos critérios hierárquico
cronológico ou da especialidade, revelando-se inadequado, no caso, controle normativo abstrato. Por ausente ofensa a dispositivo da Constituição Federal, as ações não devem ser admitidas no ponto. Passo a prejudicial de perda parcial de objeto. Com a conversão da medida provisória 621/2013 em lei, foram alteradas as regras relativas ao funcionamento dos cursos de medicina, extinguindo-se a exigência de 2 ciclos distintos e complementares entre si para a formação de médicos e, por conseguinte, a permissão para o exercício da profissão exclusivamente observado o 2º ciclo de formação, após a aprovação no primeiro. Consoante a jurisprudência do Supremo, fica prejudicada, em virtude da perda de objeto, a ação direta cujo ato normativo contestado sofre alteração substancial no conteúdo. Ação direta de inconstitucionalidade 258-DF, relator, saudoso ministro Aldir Passarinho. E medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 991, relator, ministro Ilmar Galvão. Verifico que as iniciais de ambas as ações foram aditadas pelas autoras, afastando o prejuízo arguído pelo Procurador-Geral da República em parecer juntado à ação direta 5.035. No tocante a 5.037, não houve impugnação específica ao conteúdo do dispositivo na nova redação. Considerada a substancial mudança, assenta o prejuízo do pedido no tocante à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei 12.871 de 2013. A análise das ações diretas deve ocorrer relativamente aos demais dispositivos da Lei 12.871. Mérito da alegada violação ao artigo 62 da Constituição Federal. As requerentes sustentam a inconstitucionalidade da medida provisória 621/2013, convertida na Lei 12.871/2013, seja por ausente o pressuposto constitucional da urgência, seja por tratar de matérias expressamente vedadas no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição da República. A conversão em lei é incapaz de sanar eventuais nulidades inerentes à medida provisória, permanecendo rígida a possibilidade de controle. Se defeituosa a medida provisória, tem-se a irradiação de efeitos, como sustentado por Celso Antônio Bandeira de Mello. Sob o ângulo formal, o Supremo admite caber ao chefe do Executivo a avaliação de conveniência e oportunidade, ressalvados os casos de excesso de poder. Ação direta 2150, relator, ministro Ilmar Galvão. O controle de constitucionalidade das medidas provisórias quanto aos requisitos de relevância e urgência, ainda que excepcional, o controle, mostra-se viável quando manifesta o abuso. Sempre consignei serem tais condições aferíveis por aquele que possui, no controle concentrado, a guarda da Constituição. Reconheço a existência de texto aberto, no qual formuladas as condições, a permitir múltiplas interpretações.
somente podem ser tidas como próprias ante a situação concreta. A indeterminação concernente aos conceitos versados na Constituição exige seja apreciada a opção do intérprete sob o ângulo conceitual, o que deve ser feito em observância ao princípio da separação de poderes e à necessidade de reconhecer espaço legítimo de interpretação constitucional aos demais agentes políticos de cúpula do Estado. Em síntese, a inconstitucionalidade formal por violação ao artigo 62 da Lei Maior deve resultar do contexto. Em jogo, faz-se a edição de medida provisória instituidora de políticas públicas na área da saúde, voltadas, entre outras, à formação de profissionais, bem como ao fortalecimento da prestação de serviços essenciais. A relevância da matéria salta aos olhos, considerada a importância do tema refletida nos graves problemas a afetar a atuação do Sistema Único de Saúde, sobretudo nas regiões mais carentes do país, sendo insuficiente, a mais não poder, insuficiente, a estrutura existente, notando-se falha no corpo funcional dedicado à saúde, conforme abordado a seguir. Quanto à urgência, para o implemento da medida provisória, menciono a informação veiculada na exposição de motivos da medida provisória 621, de que o Brasil apresenta proporção de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, média considerável e inferior a de países latino-americanos com perfil socioeconômico semelhante e a de outros com sistemas universais de saúde. O mais grave, a grande desigualdade na distribuição dos médicos pelas regiões, verificando-se proporção inferior a 1 médico por 1.000 habitantes nos estados do Acre, 0,94, Amapá, 0,76, Maranhão, 0,58, Pará, 0,77 e Piauí, 0,92. Entre as explicações para o panorama, aponta-se o número insuficiente de vagas nos cursos de graduação de medicina, a refletir no número de médicos. Extraio desse quadro a justificativa de urgência no regramento da matéria mediante medida provisória. Sob o ângulo material, descabe conferir aos conceitos de nacionalidade e cidadania sentido alargado a abranger contratação e concessão de visto temporário para médicos intercambistas estrangeiros e dependentes legais. O texto impugnado não dispõe sobre o vínculo jurídico-político por meio do qual passam a conviver com os nacionais, nem versa acerca da participação nos negócios políticos do Estado ou em outras áreas de interesse público. Também é impróprio agasalhar a tese de que a medida provisória disciplinou matéria orçamentária. O diploma normativo não trata de planejamento e execução de finanças públicas, tampouco contempla previsão de receitas e fixação de despesas. Veicula, sim, política pública referente à saúde, cumprindo ao Poder Executivo implementar, mediante instrumentos próprios, as providências necessárias ao custeio do programa. Sob tais ângulos, não procedem as alegações de inconstitucionalidade formal e material suscitadas pelas requerentes, porquanto ausente tema constitucional vedado, e conferido
configurada, vedado a disciplina mediante medida provisória, e configurada no âmbito do Sistema Único de Saúde a situação de relevância e urgência a justificar a edição de normas provisórias pelo Presidente da República do regime jurídico aplicável. Faz-se em jogo analisar o regime jurídico aplicável aos médicos participantes do programa. As requerentes aduzem que os artigos 11, 13 e 14 da medida provisória, convertidos respectivamente nos artigos 17, 19 e 20 da Lei 12.871, padecem de inconstitucionalidade por mitigar o princípio do concurso público, afastar direitos sociais e tornar precárias as relações trabalhistas. A Presidência da República afirma tratar-se de programa de capacitação executado na modalidade ensino-serviço, inexistindo vínculo efetivo com os bolsistas e tampouco a criação de cargo, emprego ou função pública. A ótica não se coaduna com a realidade fática, nem com os preceitos constitucionais atinentes à matéria. As informações e esclarecimento prestado durante a audiência pública revelam a inequívoca presença de relação de natureza trabalhista, escamoteada de ensino-serviço. Nas manifestações favoráveis ao programa, fica nítida a exclusiva finalidade de suprir a falta de médicos em determinadas regiões do país. Não é razoável concluir pelo pagamento de bolsa para médicos estrangeiros se especializarem e, em seguida, sem qualquer indenização aos combalidos cofres públicos, retornarem aos países de origem. No acordo 1605 da relatoria do ministro Benjamin Zimler, o Tribunal de Contas da União chegou a recomendar ao Ministério da Saúde a reavaliação da necessidade e dos benefícios de oferecer cursos de especialização para médicos estrangeiros, considerado o seguinte cenário que aí transcrevo para efeito de documentação, em síntese, tendo-se que, no pronunciamento do Tribunal de Contas, o seguinte: observou-se que até 12 de maio de 2014, 11.814 médicos intercambistas individuais estrangeiros ou cooperados provenientes de acordo com a OPAS, estavam em atividade. Considerando os gastos com tutores e supervisores e os custos do curso à distância ministrado para esses médicos, o dispêndio total da especialização somente para os médicos estrangeiros, nos 3 anos de projeto, ficará em R$ 242.748,72. Isso quer dizer, são palavras do TCU, que o governo federal investirá cerca de 240 milhões no prazo de 3 anos para especializar profissionais que, ao final do projeto, têm grandes chances de deixar o país e não aplicar aqui os conhecimentos adquiridos. Cito o número do pronunciamento do Tribunal de Contas da União. Quanto à ausência de certame, ou seja, de concurso público, para o ingresso de médicos no programa, de fato, no âmbito da administração pública, a regra é a admissão de pessoal mediante concurso.
No caso, tem-se contratação por tempo determinado, para satisfazer necessidade temporária de excepcional interesse público, contemplada no artigo 39, inciso 9 da Constituição. Trata-se de exceção à regra geral. A falta de concurso público justifica-se pelo número insuficiente de médicos para atender à demanda existente em certas regiões. No julgamento do extraordinário 658026, com repercussão geral reconhecida, relator ministro Dias Toffoli, foram apontadas 5 condições para a validade de contratação temporária: previsão legal dos casos excepcionais, prazo de contratação pré-determinado, caráter temporário da necessidade, excepcionalidade do interesse público, indispensabilidade da contratação, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar abrangidos pelas contingências administrativas normais. No caso do programa Mais Médicos, os requisitos encontram-se preenchidos. A exigência formal de previsão legislativa foi satisfeita com a edição da medida provisória 621 de 2013, posteriormente convertida na Lei 12.871 de 2013. O prazo para o aperfeiçoamento dos médicos participantes e para a concessão do visto temporário dos intercambistas foi prefixado em, no máximo, 3 anos, prorrogável por igual período. Embora sejam permanentes as necessidades envolvendo políticas públicas na área da saúde, a carência de profissionais da área médica em algumas regiões pode ser caracterizada, ao menos em tese, como de caráter temporário, ante as medidas adotadas com a finalidade de formar recursos humanos para o Sistema Único de Saúde, SUS. A excepcionalidade do interesse público está presente na relevância de tais políticas públicas para toda a coletividade. Por fim, a contratação temporária de médicos revela-se indispensável ao adequado, aproximando-se talvez, atendimento nas regiões com reduzida proporção de médicos por habitantes. Descabe considerar inconstitucional toda e qualquer contratação temporária voltada ao implemento de atividades essenciais e permanentes. Deve ficar sempre aberta a possibilidade de análise da transitoriedade da situação e da excepcionalidade do interesse público a justificá-la. Esse foi o entendimento do tribunal em acordo assim emendado, que eu cito, acórdão da lavra de Vossa Excelência, presidente, na ação direta de inconstitucionalidade 3.247, Maranhão. E cito também um outro precedente, também em grau elevado, na DIN 3068, da lavra do ministro Eros Grau. Devem ser observados os direitos de servidores civis da União assegurados pelo artigo 11 da Lei 8.745/93, que dispõe sobre contratação por tempo determinado. E aí eu faço alusão aos dispositivos. Não procede o alegado desrespeito às exigências constitucionais de concurso público e de licitação, tampouco a direitos sociais dos trabalhadores. Estou rejeitando, portanto, essa colocação. Da alegada violação à autonomia universitária, a constitucionalidade dos artigos 3º, 6º e 8º da medida provisória 621/2003, correspondentes
aos artigos 3º, 10 e 14 da Lei 2.871 de 2013, é questionada sob o ângulo da ofensa ao princípio da autonomia universitária consagrado no artigo 207 da Lei Maior, o qual dispõe: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A autonomia, digo, consiste no poder atribuído a determinadas instituições para elaborar regras próprias dentro de certos parâmetros delimitados por normas superiores. Nas palavras de Zé Afonso da Silva, trata-se de, aspas, conceito relacional, porque se prende ao confronto com outros órgãos de poder. A autonomia é o poder de gerir os próprios assuntos dentro de um círculo pré-fixado, fecho aspas. A autonomia universitária não é irrestrita, subordina-se aos preceitos constitucionais e legais. Não se pode confundi-la com soberania ou interpretá-la como independência. A Constituição Federal, no artigo 22, inciso 24, confere à União competência para estabelecer normas gerais sobre a educação nacional, fixando as diretrizes e bases que devem formar o ensino ministrado no país. Com alicerce nessa previsão, a Lei 9.394/96, na qual estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional, limita a autonomia atribuída às universidades. Artigo 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: criar, organizar, extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. 2. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º, a linha C, da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 9.131 de 95, cabe à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional da Educação, aspas, deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto para os cursos de graduação. O quadro revela a existência de limites legitimamente impostos à autonomia didático-científico, mesmo antes do advento dos dispositivos legais atacados. No mais, as orientações veiculadas na Lei 12.871 de 2013 estão em harmonia com os parâmetros fixados pelo artigo 214 da Constituição Federal, segundo o qual um dos objetivos do Plano Nacional de Educação consiste em definir diretrizes com o fim de assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino por meio de ações integradas dos poderes públicos voltadas à formação para o trabalho, entre aspas, e à, também entre aspas, promoção humanística. Quanto a esse ponto, compartilho da visão adotada pelo Procurador-Geral da República, em parecer, e eu transcrevo a parte do parecer do Procurador-Geral da República. Surge impróprio considerar ofensivas à autonomia universitária as diretrizes fixadas quanto à autorização para o funcionamento de cursos de graduação em medicina, a adequação da matriz curricular e ao aperfeiçoamento dos médicos participantes do programa, da dispensa de revalidação do diploma.
Outro ponto a ser analisado é a dispensa de revalidação do diploma para os médicos intercambistas. Alega-se que os artigos 13 e 16 da Lei 12.871, de 2013, violam normas da Constituição da República, em especial o princípio da isonomia. Primeiro, por conferir tratamento diferenciado a integrantes de idêntica categoria essencial, qual seja a dos médicos. Segundo, em razão do atendimento desigual oferecido aos cidadãos brasileiros, conforme a região e a classe econômica. Argumenta-se serem os pacientes de determinados centros urbanos atendidos por profissionais devidamente registrados nos conselhos regionais, ao passo que nas regiões menos favorecidas, foi articulado da tribuna, considerada a dispensa de validação dos diplomas, a assistência é realizada por estrangeiros sem a comprovação da capacidade técnica necessária para o adequado exercício da medicina. Daí o risco à vida e à saúde dos pacientes. O reconhecimento da igualdade pelo direito vem trilhando o caminho de constante evolução ao longo da história. No Estado liberal clássico, ocorre em termos meramente formais, no sentido de exigir-se idêntico tratamento a todos que se encontrem na mesma situação, concepção a veicular a ideia de serem todos os homens iguais, não importando o conteúdo do tratamento dispensado nem as condições ou circunstâncias de cada indivíduo. Reduzido ao aspecto formal, o princípio da igualdade converte-se em simples exigência de generalidade e de prevalência da lei em face da jurisdição e da administração. A visão mostrou-se insuficiente para definir quem deveria receber tratamento igual ou desigual e em que medida isso deveria ocorrer. Com o advento do Estado Social e o consequente incremento da intervenção estatal em relações sociais, econômicas e culturais, verifica-se releitura do princípio. Ante a constatação de que o mero dever de idêntica proteção para indivíduos ou situações com as mesmas características essenciais, acaba por permitir diferenciações arbitrárias e injustas, são delineados os contornos de percepção material, voltada também ao conteúdo justo das normas criadas pelo legislador. A igualdade material é tradicionalmente associada à clássica definição de Aristóteles, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nesse sentido, a lição de Rui Barbosa, segundo a qual a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam, pois tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Embora a fórmula aristotélica não forneça critérios substanciais para a formulação de entendimento sobre a relação de igualdade ou de desigualdade, a ótica material pressupõe a adoção de critérios distintivos, justos e razoáveis. Nessa perspectiva, o princípio da igualdade é reconduzido à proibição de arbítrio, vedando tratamentos injustificadamente desiguais para situações essencialmente iguais, assim como tratamentos idênticos
para casos fundamentalmente desiguais. Vem-nos de grande pensador do direito, Celso Antônio Bandeira de Mello, o seguinte trecho: o que se visa com o preceito isonômico é impedir favoritismos ou perseguições. É obstar agravos injustificados, vale dizer, que incidam apenas sobre uma classe de pessoas em despeito de inexistir uma racionalidade apta a fundamentar uma diferenciação entre elas que seja compatível com os valores sociais aceitos no texto constitucional. Diversamente de outros direitos fundamentais, digo, a igualdade não possui conteúdo constitucional pré-determinado. Trata-se de conceito relacional a exigir análise comparativa entre situações, indivíduos ou grupos atingidos pela norma. A intervenção estatal no âmbito da proteção do direito à igualdade ocorre quando os poderes públicos conferem idêntico tratamento a situações distintas ou tratamento desigual a situações, circunstâncias semelhantes. Embora o dever de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais não contenha nenhum parâmetro para definir o que é valoritivamente igual ou desigual, a igualdade material só se realiza quando adotados critérios justos e razoáveis. Oscar Vilhena Vieira, mestre da Fundação Getúlio Vargas, caracteriza o princípio da igualdade como espécie de regulador das diferenças, atuando para discernir entre desigualizações aceitáveis e desejáveis e aquelas que são profundamente injustas e inaceitáveis. Continua o voto. Para ser legítima, a intervenção deve ser constitucionalmente justificada, submetendo-se ao crivo da proporcionalidade, de modo a se revelar adequada, necessária e proporcional, em sentido estrito. A medida estatal é adequada quando apta a fomentar os fins pretendidos. Tal aferição, como ensinam Matias Klatt e Moritz Meister, deve ser precedida da análise da legitimidade. Em outras palavras, a adequação pressupõe a adoção de meio legítimo, capaz de promover objetivo também legítimo. De acordo com as informações prestadas pela Presidência da República, a contratação de médicos estrangeiros é medida de caráter emergencial e temporário voltada a reduzir a carência de profissionais e as desigualdades regionais na área da saúde. A dispensa de revalidação do diploma é justificada pela restrição, segundo a Presidência, do exercício das atividades desses profissionais exclusivamente no âmbito do projeto Mais Médicos para o Brasil, pois a aprovação no Revalida importaria, segundo o raciocínio da Presidência da República, o reconhecimento do direito de exercer livremente a profissão em todo o território nacional, ao contrário à finalidade do projeto. O meio empregado revela-se ilegítimo por ofender princípios basilares da Constituição da República. O Estado tem o dever de tratar todos os membros da comunidade com idêntico respeito. Nas palavras de Ronald Dworkin, nenhum governo é legítimo, a menos que demonstre igual consideração pelo destino de todos os cidadãos, sobre os quais afirme seu domínio e aos quais reivindique fidelidade.
A consideração igualitária é a virtude soberana da comunidade política. O artigo 196 da Lei Maior estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços por sua promoção, proteção e recuperação. A leitura do Supremo faz do dispositivo, a leitura que o Supremo faz do dispositivo consiste em nele reconhecer obrigação constitucional de promoção de políticas públicas abrangentes, direcionadas à proteção integral da saúde dos indivíduos e da coletividade, imponível solidariamente aos 3 entes da Federação. Cabe indagar se a política pública destinada à contratação de médicos estrangeiros sem a devida aferição dos atributos técnicos necessários ao exercício profissional é, à luz desse preceito, suficiente e adequada. A resposta é desenganadamente negativa. A dispensa de revalidação do diploma mostra-se incompatível com o princípio da proibição de proteção deficiente, por se tratar de medida inapta a promover de maneira constitucional o direito à vida e à saúde dos pacientes atendidos por profissionais cuja qualificação técnica, considerada a realidade brasileira, não foi suficientemente avaliada pelos órgãos técnicos competentes. Sob esse ângulo, fiz ver em voto proferido, no julgamento do extraordinário 567-985, de minha relatoria, Tribunal Pleno, embora ainda pouco utilizado pelo Supremo, emerge como parâmetro de aferição de constitucionalidade da intermediação legislativa de direitos fundamentais, o chamado princípio da proibição da concretização deficitária, cujo fundamento único radica-se no dever imputável ao Estado de promover a edição de leis e ações administrativas efetivas para proteger os direitos fundamentais. A carência de médicos, embora problema de extrema gravidade, a exigir a adoção de providências concretas por parte das autoridades públicas, não pode servir como justificativa para o comprometimento de dos direitos fundamentais em jogo. Da mesma forma, estarrece o argumento segundo o qual a reavalidação somente é exigível para o médico atuar indistintamente em todo o território nacional, como se as regras jurídicas correspondentes não fossem as mesmas, variando conforme a região do país. Atentem para a inadequação do ato impugnado ante o princípio da isonomia, consideradas as disparidades regionais do Brasil. Se é certo que a lei atacada visa conferir a estratos mais carentes da sociedade atendimento médico inexistente, combatendo a quebra da igualdade no acesso ao tratamento digno, não é menos correto afirmar a potencialização das disparidades causadas pela norma, tendo em vista a prestação de serviço de saúde por médicos submetidos a procedimentos de qualificação destoantes no território nacional. Os estrangeiros não ficam sujeitos à revalidação.
né? Enquanto o médico nacional tem uma série de condições a serem atendidas para poderem atuar. A título de implementar política pública eficaz em locais não amparados apropriadamente pelo Estado, a Lei 12.871/2013 conferiu-lhes assistência médica precária, avaliada em face de parâmetros menos rigorosos em relação àqueles exigidos para o exercício da medicina em outras partes do país. Há de reconhecer-se a afronta ao princípio da isonomia. O objetivo visado mostra-se ilegítimo, ainda por contrariar o previsto no inciso 13 do artigo 5º da Carta Federal, no qual consagrado o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais estabelecidas em lei. Apesar da possibilidade de restrição do exercício profissional pelo legislador ordinário, tem-se, no caso, reserva legal qualificada, por estar a autorização constitucional limitada à eventual imposição de qualificações profissionais. Consoante assentado no julgamento do recurso extraordinário 511.961, acordo publicado, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento fixado no sentido de que as restrições legais à liberdade de exercício profissional somente podem ser levadas a efeito no tocante às qualificações profissionais, acordo da lavra do ministro Gilmar Mendes. Autorizando a norma constitucional situação de reserva legal qualificada, isto é, de restrição a direito fundamental, vinculada a certo fim, ausente no caso concreto, a disciplina mostra-se inconstitucional. No voto proferido no extraordinário 606583 da minha relatoria, Tribunal Pleno, em que debatida a questão alusiva às condições impostas para inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, fiz ver. O Constituinte originário limitou as restrições à liberdade de ofício às exigências de qualificação profissional. Cabe indagar, por que assim o fez? Ora, precisamente porque o trabalho, além da dimensão subjetiva, também ostenta relevância que transcende os interesses do próprio indivíduo, daquele que o implementa. Em alguns casos, o mistério desempenhado pelo profissional resulta em assunção de riscos, os quais podem ser individuais ou coletivos. Quando o risco é predominantemente do indivíduo, exemplo dos mergulhadores, dos profissionais que lidam com a rede elétrica, dos transportadores de cargas perigosas, para tentar compensar danos à saúde, o sistema jurídico atribui-lhes vantagens pecuniárias, adicional de periculosidade, insalubridade, ou adianta-lhes a inativação. São vantagens que, longe de ferirem o princípio da isonomia, consubstanciam imposições compensatórias às perdas físicas e psicológicas que esses profissionais sofrem. Quando, por outro lado, o risco é suportado pela coletividade, então cabe limitar o acesso à profissão e o respectivo exercício, exatamente em função do interesse coletivo. Daí a cláusula constante da parte final do inciso 13 do artigo 5º da Carta Federal, de ressalva das qualificações legais exigidas pela lei. Ela é a salvaguarda de que as profissões que representem riscos à coletividade serão limitadas. Serão exercidas somente por aqueles indivíduos conhecedores da técnica.
A alusão à dignidade da pessoa humana há de ser lida sob esse prisma, não se devendo levar o princípio às últimas consequências. A liberdade de profissão não se resume à esfera particular. Certas profissões, como as de médico, e cogitávamos no caso, né, dos profissionais da advocacia, dos advogados, engenheiro, arquiteto, se exercidas por pessoas despidas das qualificações técnicas necessárias, podem resultar em graves danos à coletividade. A lei atacada, ao dispensar a revalidação do diploma, com a alegada restrição do exercício profissional no âmbito do projeto, subverte a finalidade da cláusula limitadora. Vale dizer, em vez de limitar o acesso à profissão e o exercício com o intuito de prevenir os riscos trazidos à coletividade pela atuação de profissionais médicos inabilitados, optou-se por flexibilizar os critérios de avaliação das qualificações técnicas necessárias ao exercício da medicina no âmbito do programa, ampliando os potenciais danos à vida e à saúde dos pacientes atendidos pelos médicos intercambistas. Ainda que o meio seja apto a fomentar o fim almejado, ambos carecem de legitimidade à luz da Constituição. Por não superada a etapa da adequação, faz-se desnecessária a análise da exigibilidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Prossigo, presidente. Vossa Excelência quer fazer uma interrupção. Vossa Excelência é o relator. Não, eu, de qualquer forma, tenho fôlego para prosseguir. Não, então prossiga que fazemos um intervalo, se os ministros estiverem de acordo, após o... Eu tenho um ministro de Estado me aguardando no intervalo, então eu vou pedir licença para poder atendê-lo. A menos que falte 5, 10 minutos, aí eu pediria a Sua Excelência que esperasse. Tendo em conta o cálculo formalizado por Vossa Excelência, né? Eu tenho 7 folhas, 3 minutos por folha. 21 minutos. Eu acho que se Vossa Excelência não se importar, eu pediria o intervalo, mas seguiremos o que Vossa Excelência decidir. Nessa altura, eu já estou preocupado por tê-lo feito permanecer no plenário e ouvir toda essa charopada. Não, pelo contrário, estou ouvindo com muito prazer e proveito. Eu proporia que continuássemos, se Vossa Excelência precisar de seu Eu saio e volto, tá bem. Então, suspender, presidente. Suspender e tomar na sequência para que não haja interrupção. 1, 2, 3, 4... Ficaríamos 5, com o quórum. 7, 8, eu me sentiria muito mal de prosseguir no voto sem quórum para o funcionamento. Atendo Vossa Excelência. Mas se causar algum dissabor a Vossa Excelência, eu peço à autoridade que aguarde, não tem nenhum problema. Não, eu atendo a sugestão do ministro Marco Aurélio, então, como relator, e suspendo a sessão pelo período regimental, apenas pedindo que, porque é um assunto da maior importância, se pudéssemos cumprir rigorosamente, estarmos de volta, portanto, às 16h55. Não é que eu não reconheça a importância de um auxiliar do presidente da República, o ministro de Estado. Claro, não, eu digo por causa exatamente do retorno.